E aí, galera do Bate-Bola Tricolor, vocês estão bem? Quem não tá bem é nosso São Paulo, né, galera? Mais uma partida ridícula do São Paulo hoje. Hoje a partida não foi tão ridícula quanto a partida de sábado passado, que foi um jogo que nem revoltado eu consegui ficar. E também não consegui nem fazer o pós-jogo. Cheguei no Morumbi, podia ter gravado. Eu que não estou conseguindo gravar jogo por jogo ano passado, que eu consegui gravar a maioria dos jogos depois dos jogos que eu comento a partida do São Paulo, como o São Paulo tá, enfim. Não estou conseguindo fazer regularmente nesse ano, mas mesmo assim consigo fazer os vídeos. E prometo que nesse não vou estar falando, não vou passar de 15 minutos. Porque se eu for falar tudo aqui, eu faço um vídeo de 1 hora aí. Então vou tentar simplificar pelo menos o que aconteceu hoje e o que está acontecendo aí com São Paulo e sobre a minha opinião. Eu tenho muitos pontos de vista, né, de muitos torcedores. Eu acompanho muitos torcedores, acompanho Twitter, Facebook, a opinião de todos, amigos mesmo, mais próximos. E tem muitas opiniões, muitos pontos de vistas, o porquê da queda de rendimento do São Paulo. Tem coisas, galera, que são um pouco meio que simples, né? A partir do momento que você perde um foco, que você não joga no seu limite, eu falo limite de foco, atenção, de que cada jogo é uma decisão, cada jogo é um jogo. Então assim, esse já é um primeiro ponto, né? Que São Paulo não tem goleiro, muitos vão falar que realmente não tem goleiro. O Jugenha estava muito nervoso, rezando para a bola não ir no gol, apesar de ter feito uma grande defesa e também quase ter se complicado lá na bola que ele foi sair jogando, chutou em cima do Damião. Chegou a ser inacreditável o que o Aguirre fez com o Sidão. É inacreditável, porque acho que nem o pai do Sidão, se fosse técnico do São Paulo, o Sidão seria tanto titular, atuaria tantos jogos como titular de São Paulo, nem o pai dele. Eu tô falando baixo aqui porque eu tô gravando um vídeo em casa, não posso falar muito alto. Espero que vocês estejam escutando. A vontade é de desbravejar igual o Barolo fala, igual o Bandana fala, entre outros aí São Paulinos que eu acompanho aí pelas mídias, pelo Twitter, pelo YouTube, porque é importante estar vendo a opinião deles também. Sobre o Everton, galera, é muito pouco botar só na conta do Everton o desempenho inferior de São Paulo. Como eu disse para vocês, se eu não me engano, no último vídeo que eu gravei foi no jogo do empate do São Paulo contra a América, que eu disse para vocês que São Paulo não tinha capacidade de ser campeão, porque o São Paulo ia jogar muitos jogos decisivos, ia jogar muitas finais, né? E já tivemos um jogo final contra o Botafogo, que o time entrou dormindo, tomou 2 gols, assim que um time que quer ser campeão jamais tomaria. Contra o Palmeiras, a equipe não entrou em campo. E hoje, muitas falhas, né, defensivas, né? Impressionante como a zaga de São Paulo, como o Anderson Martins, ele caiu assim enormemente. Só que o Bruno Alves também teve uma queda também um pouco do futebol. O Bruno Pérez ainda não estreou no São Paulo, apesar de ter feito um gol da vitória contra o Ceará, ele não estreou ainda. Não mostrou que veio. Eu comentava com vocês que o Militão ia fazer muita falta. Não que o Militão ia ser a peça principal para o São Paulo ser campeão, mas ele ia ser uma das peças importantes para o São Paulo se manter
e para ser campeão. Lógico que a gente não sabe, não dá para saber se o desempenho, se o foco da equipe ia continuar e tal. Eu falo especificamente na posição que ele jogava, porque muita gente falava com raiva, aquele sentimento de torcedor, quer ir embora vai, o Bruno Pérez aí vai tomar conta da posição, né? Eu que era até a favor do Rodrigo Caio jogar na lateral direita, só que o Rodrigo Caio tá com problema. Esses jogos aí ele tá com problema. Ele começou bem o jogo contra o Palmeiras, de repente o rendimento dele caiu, né? O jogador que ele começou bem, começou atacando a bola, com tempo de bola bom, marcando bem, de repente tomou um cartão amarelo, perdeu a confiança, não sei porquê, e de repente um lance na área, a bola vai em cima dele, ele não pula, não fica na frente do zagueiro, assim, nem a posição que ele joga, mas é falta de atenção deles mesmo, falta de foco, não sei se é insegurança, não sei. O Rodrigo Caio também, eu apesar de achar que ele na lateral seria uma melhor solução do que o Bruno Pérez, eu concordo com muitos torcedores e que infelizmente o Rodrigo Caio não tá conseguindo mais jogar no São Paulo, não tá conseguindo desenvolver o seu futebol, tá com a síndrome do fracasso, né? E isso é tudo que o São Paulo não era para ter nesse momento, né? Infelizmente a síndrome do fracasso do São Paulo, ela escancarou. Outra coisa curiosa que eu quero estar falando com vocês também muito São Paulo, os jogadores, sobre esse rede social que é importante, o YouTube do São Paulo tá bombando, tá cada dia crescendo mais, enfim. E eu concordo que acho que a relação dos jogadores, ela sendo boa, ela é muito importante. Concordo. Só que na minha visão, algumas coisas no São Paulo, em termos falando especificamente dos jogadores, ele tá um pouco passou um pouco do ponto. Muitos jogadores achavam que já tinha conquistado muita coisa, sendo que não tinha conquistado nada. Alguns jogadores começaram a perder o foco, achando que as coisas iam acontecer naturalmente. Acharam que o São Paulo poderia fazer um gol e de repente segurar o jogo inteiro, como muitos jogos foi assim. Achou que não ia ter que jogar, achou que não ia ter que se sacrificar, achou que não ia ter que atacar o adversário, se impor. Não, só vamos fazer um gol, já era, acabou. Não vamos sofrer, vamos ficar ali a banho-maria. Isso aí já é um dos termos da síndrome do fracasso do elenco. Outra coisa que me decepcionou muito, e coisa que eu acreditava, que no momento não estou acreditando mais, é que São Paulo tinha alguns jogadores que não tinham muitos títulos na carreira. A gente vai pegar Jusilei, vamos pegar Anderson Martins, vamos pegar Nenê, apesar de ter feito uma carreira interessante ali na França, enfim, mas o campeão brasileiro pelo São Paulo ia ser um requinte muito grande na carreira, né? O Diego Souza, Hudson, que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, mas era outro fato ele de ser campeão brasileiro pelo São Paulo, ia dar um requinte na carreira, ia dar uma... E os jogadores iam ser muito valorizados, né? Alguns, não sei se terá mais uma chance de ser campeão brasileiro. Eu pensava assim. Então eu acreditava que o elenco ia se matar, que o elenco ia comer grama, que o elenco ia fazer das tripas o coração para conquistar esse brasileiro. Mas foi totalmente ao contrário. Muitos pessoas da imprensa, comentaristas, repórteres comentavam, perguntavam para o elenco, para os jogadores, para o próprio Aguirre, para a própria comissão técnica em geral, diretoria, enfim, o que mudou no São Paulo.
Aí eu me perguntava, o São Paulo foi campeão brasileiro? São Paulo conquistou algo? São Paulo deu volta olímpica? A Aguirre fez um trabalho de montar uma equipe para brigar pelo título. E essa pergunta do que mudou no São Paulo era para ser feita quando o time conquistasse o Campeonato Brasileiro. Então ficou um pouco, São Paulo já melhorou, São Paulo já subiu o patamar, tá bom, tá ótimo. Não. Então aqueles torcedores que estavam indo no Morumbi são todos otários. São todos o quê? Então, o Morumbi tá indo vários grandes públicos por quê? Por disputar a vaga da Libertadores? Não, vamos disputar vaga pelo título. Você diz, eu vou sem expectativa. A expectativa era ficar, tá bom um cacete. Isso não é São Paulo. Então, se contentar com pouco. É o que? Esquentamos a liderança pro Palmeiras ser campeão? Ou pro Inter? Tanto faz agora. Lógico, sendo o Palmeiras é pior ainda, por ser um rival aqui da cidade. Então São Paulo começou a tratar o torcedor como otário, né? Porque o São Paulo, a instituição São Paulo, trata o São Paulo como otário. Porque o aumento que teve nos ingressos desse ano foi uma vergonha. Foi assim, chegou a ser inacreditável. Eu fiquei com vergonha da instituição São Paulo Futebol Clube, a equipe, o time que eu torço. Se vangloriavam que a gente não precisava cobrar ingresso, porque o estádio estava pago. De repente estava vendo um ingresso de R$200 no Morumbi. E o Banco Inter? Só foi coisa política ano passado ali, no jogo final do último jogo do Brasileiro contra o Bahia? Por que não bancou agora? A gente quer ser a gente queria, né? Pelo menos que a gente queria ser campeão. Por que não? A gente banca os ingressos, deixa os ingressos no mesmo preço que estava, congela o ingresso do ano passado. Então quer dizer que na merda a gente quer vocês, mas quando a gente estiver bem, para vocês quiserem estar comigo, vocês têm que me dar algo. E esse algo é uma renda alta. Uma vergonha. Estou muito curioso para saber quando São Paulo vai cobrar ingresso no próximo fim de semana contra o Atlético Paranaense. Muito curioso para saber, que vai ser um jogo muito difícil, na minha opinião. Muito curioso. Que não vão ter a cara de pau de cobrar ingresso a R$50 aqui arquibancada, né? Porque quem sabe terá 30 mil no Morumbi contra o Atlético Paranaense. Nossa, vamos brigar pela Libertadores. Nossa, vamos dar a volta olímpica, brigar pela Libertadores. Vamos levantar a taça. Então assim, galera, é muita coisa para falar. Mas se eu for estender o vídeo, eu vou ficar aqui até a meia-noite falando. E eu vou tentar fazer meus vídeos regularmente, porque para ver se eu consigo resumir um pouco. O time do São Paulo, a equipe foi montada para o ano 2018. São Paulo teve 3 competições e meia, que eu não considero. Eu considero o Paulista uma encheção de saco. Eu considero o Paulista, se você não ganha, você é um fracassado. Mas se você ganha, se você não conseguir algum outro título de Copa do Brasil, Libertadores do Brasileiro, o seu ano ele pode ser considerado um fracasso. Então o Paulista é um campeonato muito traiçoeiro e que muitas das vezes só nos atrapalha, como foi esse ano, que além de nos atrapalhar, a gente não dormiu, porque a eliminação foi muito dolorosa. Então o Paulista esses últimos anos está servindo para isso, para a gente especificamente. Então o elenco do São Paulo foi montado para ganhar alguma coisa esse ano, porque
Eu tiro o Paulista, mas tem 3 campeonatos importantíssimos. De repente São Paulo fica fora da Sul-Americana, porque para os gênios de plantão, falavam que o rendimento do São Paulo, entre aspas, ia melhorar, que o foco total do São Paulo ia ser o Campeonato Brasileiro, que é de fato ia ser o Campeonato Brasileiro. Se o Campeonato Brasileiro fosse de mata-mata, o Paulo estava fora há muito tempo, talvez estaria disputando aí a Copa Paulista, porque São Paulo tá com o DNA do fracasso, assim, pô, não sai. Onde é que vão bater no peito? A gente brigou pelo título sim, a gente queria ser campeão sim, e vai ser assim a partir de agora. Vão brigar pelos títulos. É assim que se faz. Brigar por Libertadores, isso não é coisa de São Paulo. Isso não é coisa de São Paulo. São Paulo briga pelo título. A Libertadores vem em consequência da sua conquista. Vem automaticamente. Então, galera, eu achei estranho também o que a torcida organizada, a Independente, falou um pouco do trio, né? Mas isso aí ficou um pouco claro pelo que parece que São Paulo, não sei. Assim, eu vou dar a minha opinião, que eu acho, mas pode ser completamente diferente. Eu acho que o que causou a revolta, não só deles, torcida organizada, mas de muitos, foi o aumento de preço dos ingressos, que aí estressou todo mundo. Eu acho que por isso aí que eles soltaram essa nota. Eu acho que, lógico, a gente não vai achar que Lugano, Raí e Ricardo Rocha é fracassado, mas o ano trabalho em si de Raí, Lugano e Ricardo Rocha tiveram erros, acertos, e o final do ano do São Paulo sem título nenhum, sem final disputada, eu considero um fracasso sim. Não posso ficar feliz. Mais um ano sem título, mais um ano de fracasso, mais um ano vendo os rivais sendo campeão, mais um ano vendo rivais disputando finais, vendo rivais com o time que for tá na final, especificamente falando do Corinthians, que é inacreditável, a equipe que o Corinthians tem tá na final de Copa do Brasil. O São Paulo não consegue nem fazer a metade disso, mas nem de longe São Paulo consegue fazer a metade de chegar na final. Para São Paulo e final são duas coisas que não se conhecem há muitos anos, há muito tempo. Assim, galera, eu tô muito irritado, só que eu não posso. Não tô gravando vídeo na minha casa aqui, então eu não posso estar falando muito alto, então o pessoal vai achar que eu tô louco aqui. Bom, louco eu já tô meio louco já mesmo, só que eu tô um pouco contido. Mas é decepcionante, tem muitos pontos de vista que vão ser tidos nessa semana. E o elenco do São Paulo se deslumbrou. O elenco do São Paulo achou que a coisa ia vir naturalmente. O elenco do São Paulo achou que as coisas tinham melhorado, mas sem ter aquela conquista mesmo para falar como melhorou. Eu acho que o ano do São Paulo vai ser mais um ano de fracasso, mesmo com Libertadores. São Paulo já conquistou vaga na Libertadores no ano de 2015. 2015 foi um dos anos mais turbulentos da história de São Paulo, um dos anos mais estranhos da história de São Paulo, e mesmo assim o São Paulo conseguiu vaga na Libertadores. São Paulo chegou na semifinal de Copa do Brasil, onde o próprio São Paulo jogou fora a Copa do Brasil 2015. Eu não falo jogou fora de falar a gente não quis jogar, porque a gente teve um adversário muito forte na semifinal. Mas o São Paulo não se preparou, São Paulo não se programou, São Paulo não deu o valor e importância que tinha aquela decisão de Copa do Brasil em 2015. A Vardar vai me contrato do Uriva, o Osório vai embora. São Paulo não se manifestou, não fez aquela coisa de falar, torcer,
que cobrasse R$1. O Morumbi foi aquele jogo, galera, foi um jogo para 27 mil pessoas no Morumbi. Jogo de semifinal de Copa do Brasil. Imagina São Paulo hoje jogando a decisão de semifinal de Copa do Brasil. 50, 60 mil no Morumbi fácil. Mas em 2015 a diretoria não queria saber de nada, queria só saber de contratar jogador, receber não sei o que, papapá, pé. E aí foi indo. E a gente, com todas essas crises que a gente teve em 2015, conseguimos chegar na semifinal de Copa do Brasil e fomos e classificamos para a Libertadores. Um monte de problema, um monte de crise política, aquele elenco, a gente sabia como era aquele elenco não me toque, não me rela. Então como é que eu vou comemorar uma vaga na Libertadores esse ano? Sendo que São Paulo, em anos mais estranhos de sua história, mais turbulentos de sua história, a equipe conquistou a vaga na Libertadores. Você vai comemorar a vaga na Libertadores? Eu deixo essas perguntas. Responde aí, galera, no comentário aí pra mim. Bom, galera, acabou passando de 15 minutos. Galera, curtam aí o vídeo, compartilham, se inscrevam no canal. As suas curtidas vai ser muito importante para mim, porque o YouTube vai começar a me reconhecer como um canal interessante, como um canal importante. Ele vai começar a mostrar os vídeos para vocês aí, vai começar a indicar o vídeo para vocês aí. E por favor aí, galera, curte, concorde, discordem. Meu Twitter aí, bate-bola tricolor, BBB tricolor, me sigam lá. Vamos trocar uma ideia. O ano tá começando, eu tava muito empolgado, tava muito confiante, tava muito esperançoso. Mas o elenco, ele não tá mostrando a capacidade de ser campeão. E sobre o Aguirre, galera, eu comento um pouco mais pra frente. Tem alguns aí, Perrone, por exemplo, falando que o Aguirre tá praticamente renovado com São Paulo. Eu não teria tanta certeza. Eu acho que o Aguirre mostrou a capacidade de montar um time competitivo, só que chegou no momento crucial de melhorar o rendimento, de mostrar algo a mais, de mostrar um repertório a mais, de mostrar para o elenco que não tinha ganhado nada. A diretoria também tinha que chegar junto no elenco, tinha que cobrar mais o elenco, tinha que mostrar como o campeão é importante e que sem um campeonato, sem ser campeão, ia ser um fracasso. Falar para o elenco que Libertadores era obrigação e que tinha que brigar pelo título até o último segundo. E isso não está sendo feito. Então, falha de Aguirre, falha de diretoria, falha de elenco. Só a torcida do São Paulo, eu acho que queria ser campeão brasileiro. Que o elenco não brigou para isso, comissão técnica não alertou o elenco, não melhorou o elenco, não capacitou tecnicamente o elenco, porque a gente sabia, estávamos confiantes no título, sim. Não vou aqui mentir para vocês que eu estava confiante pelo título, mas eu tinha a consciência que os jogos iriam ser muito difíceis. Mas eu acho que o elenco não teve a consciência, a diretoria não teve a consciência, a comissão técnica não teve a consciência. Aí não tem jeito. Valeu, galera. Curte, compartilha, se inscrevam. Tenham uma boa semana. Futebolisticamente falando, vai ser mais uma semana triste. Mas vamos ver. Vamos ver aí. Fui, galera. Até o próximo vídeo.